Paz, eu queria partilhar mais uma vez uma palavra com todos vocês. E então a palavra que eu quero partilhar com vocês, ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 28 e 29. Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 28 e 29. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: tendo eles chegado ao outro lado, à terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos do cemitério. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aqueles caminhos. De repente gritaram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Aqui nós vemos dois homens endemoniados, completamente controlados pelas trevas, completamente controlados por Satanás. Nós vemos que estes dois homens, a Bíblia nos fala, o capítulo nos fala, o verso nos fala, que eles foram até Jesus. E mais, eles foram até Jesus e eles sabiam quem era Jesus, de onde ele veio. Eles se prostraram diante de Jesus. Nós vemos que eles tiveram temor. Eles tiveram temor. Eles sabiam quem era ele. Eles sabiam quem era ele, que ele era o Filho de Deus. Nós vemos que aqueles dois demônios, eles tiveram temor. Tanto é que eles disseram: vieste-nos atormentar antes do tempo. Eles sabiam quem ele é. Eles sabiam que ele era Jesus, o Filho de Deus. E eles perguntam: mas vieste-nos atormentar antes do tempo? Então aqui eles declaram a sua derrota. A derrota a qual já estava escrita. A derrota a qual já está escrita há muito tempo. O qual eles já sabiam e sempre souberam. E eles próprios declararam a sua ruína, a sua derrota ali. Mas tem algo aqui neste texto que me chama a atenção. Os demónios, eles tiveram zelo. Os demónios, eles tiveram zelo e temor por causa do Filho de Deus. Eles tiveram o cuidado de falar: tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Nós vemos que os demônios, eles tiveram zelo e temor. Eles tiveram o cuidado de falar: tu és Jesus, o Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Tu és Jesus, o Filho de Deus Altíssimo. Os demónios, eles mostraram temor e reverência. Quando Deus chega, quando a presença de Deus chega, o diabo, ele tem que se prostrar. O diabo, ele tem que se prostrar. O diabo, ele tem que se dobrar. Os demónios têm que se prostrar. Os demónios têm que se prostrar. Eles têm que se humilhar. Ou seja, isto me diz, e isto me mostra, a palavra de Deus, ela me mostra aqui que os próprios demónios, que o próprio Satanás, que o próprio diabo, ele tem mais zelo, ele tem mais temor do que muitos homens e mulheres que se dizem cristãos, que se dizem crentes, que dizem que vivem para Deus, que dizem que amam a Deus.
o diabo, os demónios, eles mostram mais zelo e temor a Deus do que muitos de nós. Do que muitos que dizem ser crentes. Nós vemos que os demónios, eles discernem. Eles discerniram quem era Jesus, eles discerniram que era Jesus. Eles discernem quando Jesus fala. Eles discernem quando Jesus se revela, quando Jesus se manifesta. E então eles se dobram. Então eles se prostram. Então eles se humilham. Eles se humilham. Eles se prostram. E muitos de nós que diz que conhece, não se prostra. E muitos de nós que vive, não obedece. E muitos de nós que diz que ama, não obedece, não segue, não reverencia, não tem temor, não tem zelo. Vive de qualquer maneira, fala de qualquer maneira, invoca o nome de Deus de qualquer maneira. Enquanto nós vemos aqui que os próprios demónios que estavam naqueles dois homens, eles foram até Jesus e reverenciaram, eles se prostraram, se humilharam, eles reconheceram que já perderam. Eles reconheceram que são derrotados. Eles mostraram temor. Eles mostraram zelo. E muitos de nós não mostram. Muitos de nós não mostram nada disso. Muitos de nós que dizemos que amamos a Deus, não nos prostramos diante de Deus. Não ouvimos, não obedecemos. Muitos de nós que dizemos que somos, não nos dobramos diante de Deus. Muitos de nós que dizemos que somos, não mostramos nenhum temor e nenhum zelo quando nós invocamos o nome de Deus. Não mostramos zelo, não mostramos temor quando invocamos o nome do próprio Deus. Ou quando nós vamos na igreja, sem temor algum, sem zelo algum. Se nos comportando então como se nós estivéssemos lá fora, como se nós estivéssemos no mundo, como se nós estivéssemos na rua, sem modos, sem preceitos, sem guardar a palavra de Deus, sem guardar os nossos pés. Se Satanás tem, se os próprios demónios têm, quanto mais nós, não podemos viver sem mais nem menos. Não podemos viver sem mais nem menos. Não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Não podemos simplesmente servir a Deus de qualquer jeito, sabendo e lendo, meditando na palavra que o próprio demônio, os próprios demónios, que o próprio Satanás tem mais zelo, tem mais temor do que muitos crentes, do que muitos cristãos que se intitulam ser, que dizem que são, mas que não mostram, mas que não têm zelo, mas que não mostram temor. Nós precisamos temer e tremer a Deus. Nós precisamos temer e tremer a Deus e na sua presença nos comportando. Nós precisamos ter zelo pelas coisas de Deus, pelas coisas que são sagradas, pelo Deus que é santo e pelo Deus que chamou o seu povo a andar em santidade, a buscar então a sua santidade, a buscar então a sua presença que é santa, a buscar então a sua palavra que é santa e imutável.
Nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus, nós temos que ter zelo pela palavra santa e imutável de Deus. Nós temos que ter zelo por cada palavra escrita. Nós precisamos ter zelo. Nós precisamos ter zelo pelas coisas de Deus. Nós precisamos temer a Deus. A palavra de Deus, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Que nós possamos ser convencidos, não por mim, mas convencidos pelo Espírito Santo, que nós possamos ser convencidos pelo Espírito Santo, que nós possamos ser convencidos pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Que nós venhamos a guardar os nossos pés quando nós entramos na casa do Senhor, como a palavra de Deus nos diz. Que nós possamos então pensar antes de agir, que nós possamos pensar antes de agir em divulgar o nome de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos reverenciar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos exaltar e glorificar a Deus. Nós precisamos simplesmente nos humilhar. Nós precisamos simplesmente pôr a boca no pó, nos humilhar diante de Deus. Porque não há nada em nós. Porque não há nada em nós. Não há qualidades. Não há atributos que façam Deus olhar para nós. Não há. Somente por causa da misericórdia. A palavra de Deus, Jeremias fala, a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. É somente pelo amor e pela misericórdia e pela graça de Deus que nós estamos aqui. Então, que nós possamos entender isso, que nós possamos temer e tremer a Deus, que nós possamos buscar a Deus, que nós possamos andar em santidade, que nós possamos olhar para a palavra de Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe cada vida. E lembre-se, quando nós não tememos a Deus, Satanás, ele está se rindo de nós. Satanás, ele está batendo palmas de nós, porque nós dizemos, mas a nossa vida não mostra. Satanás é glorificado por isso. E Deus é zombado. Por quê? Porque nós estamos a invocar o nome de Deus em vão. Porque nós estamos a invocar o nome de Deus em vão. Nós não estamos glorificando a Deus. Nós estamos envergonhando o nome de Deus. Nós estamos envergonhando a palavra de Deus. Então que nós possamos ter zelo e temor pelas coisas de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada vida. E que o Espírito Santo possa falar claramente, convencendo e despertando cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.